Quando a gente está sofrendo, quando a gente está passando por um problema, a gente tem tanta pressa de se livrar do problema, que a gente cria os nossos próprios escapes. Mas quando eu crio o meu escape, eu acabo saindo de um problema, mas ficando escravo do escape. Eu fico escravo da saída que eu criei artificialmente. Por exemplo, algumas pessoas não aguentam mais a sua remuneração financeira. E aí elas criam um escape para melhorar a sua renda. E muitas vezes esse escape é um dinheiro ganho muito rápido, de forma ilícita. Esse escape melhora a vida no primeiro momento, mas a pessoa depois se torna refém desse escape, se torna um escravo. É mais ou menos o que aconteceu com o povo de Deus no Egito. A palavra, ela é o escape que você tem que dar valor. A palavra é a saída que você tem que ouvir, refletir e aplicar, porque ela não tem erro. A palavra não erra. Então, todos nós temos ideias sobre a nossa própria vida. Ideias, sugestões, opiniões, mas é muito bom agora a gente se curvar e ouvir a palavra de Deus, porque é ela que tem, como diz o apóstolo Pedro, é só o Senhor que tem as palavras de vida eterna. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, no livro de Números, capítulo 15, Números 15. Versículo 37. Números 15, 37. O texto diz, todos acharam? O texto diz: o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: façam borlas nas extremidades de suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. As extremidades é a barra do vestido. E façam isso por todas as suas gerações. Versículo 39, né? Quando virem as borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. Assim, vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o seu Deus, vocês serão um novo povo, serão um povo consagrado. Amém? Vamos orar? Quem lembra desse jargão aqui? Quem falava isso? Arnaldo César Coelho. E aí, Arnaldo? Ah, Galvão, a regra é clara, está impedido. Eu pedi para colocar um campo de futebol só para você lembrar do Arnaldo mesmo. A gente vai falar sobre as regras do reino de Deus, tá bom? Senhor, fala conosco nessa noite. A gente tem um desejo muito ardente de te ouvir. A gente deixou tudo, nossos afazeres, nossa rotina. Alguns vieram direto das suas obrigações profissionais para te ouvir, Senhor. O que vale a pena aqui é te ouvir. Fala conosco, Senhor. O Senhor é um bom Pai e que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor tem para falar em cada coração aqui, é o nosso desejo. Esse texto que lemos em Números 15, 37, foi uma instrução que Deus deu a Moisés 1490 anos antes de Jesus vir. Foi uma instrução que todas as autoridades deveriam ter borlas. O que são essas borlas? Franjas. Algumas franjas nas barras de seus vestidos. E essas franjas deveriam ser com cordão azul. Para que essas borlas, essas franjas dos vestidos? Só tinha uma função, para que eles nunca se esquecessem dos mandamentos. Quando eu estivesse andando e me deparasse com as borlas ou as franjas nos meus vestidos ou nas minhas roupas, eu me lembrasse dos mandamentos do Senhor. Nunca me esquecesse dos mandamentos e das promessas. Tem um outro texto bíblico que essas borlas, essas franjas são citadas.
Está lá em Marcos capítulo 5, versículo 29. Marcos 5, 29. Imediatamente, 25, perdão. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Quando ela apareceu, ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, e no meio da multidão, tocou onde? Em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Versículo 29. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No original, esse manto não é manto. No original diz que ela tocou nas borlas, nas franjas dos vestidos de Jesus. Lembre-se que toda autoridade, todo judeu usava borlas nas barras dos vestidos, para que eles se lembrassem de cordões azuis, para que eles se lembrassem dos mandamentos. E essa mulher tocou nas borlas, nas franjas dos vestidos de Jesus, e milagrosamente ela foi curada. O texto de Números 15 com Marcos 5, eles estão absolutamente entrelaçados. Eles estão absolutamente próximos. Porque quando aquela mulher toca na franja do vestido, nas borlas do vestido de Jesus, em outras palavras, ela está tocando numa lembrança de mandamento. E quais são os mandamentos? Em Deuteronômio 28 a gente vai conhecer um pouquinho dos mandamentos. Deuteronômio 28, 15 diz: entretanto, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje te ordeno, todas estas maldições cairão sobre vocês e o atingirão. Que maldições são essas? Vocês serão amaldiçoados na cidade. Eu não terminei. E serão amaldiçoados no campo. Coloca o 17, por favor. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. 18. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo que fizerem. Só que coloca de novo o versículo 15. Entretanto, se vocês não obedecerem, e se não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos. Olha, perceba que esses textos estão todos conectados. Deus está falando de uma regra. Perceba que o descumprimento da regra, o descumprimento do mandamento, ele vai afetar a cidade, o campo, e o fruto do ventre, e o fruto do solo. Em outras palavras, eu me tornarei uma pessoa amaldiçoada. Diz o texto bíblico. E isso não é na minha fase. Isso é de geração em geração. A Bíblia diz que os meus filhos também serão. Tudo porque eu não tive a capacidade de ouvir as regras, de seguir as regras. Veja, como que a mulher chama a sua menstruação? Não são, muitas mulheres não chamam de regras? Sim ou não? As regras, o que é a menstruação? É a dispersão do óvulo não fecundado através de um fluxo sanguíneo, não é isso? O óvulo não fecundado, há uma regra biológica na mulher que ela elimina, e a duração perdura, algumas um pouco mais, algumas um pouco menos, coitado dos maridos, daquela que perdura um pouco mais, mas em tese 3 dias, em média, é o que esse processo de eliminar
os óvulos não fecundados por fluxo sanguíneo, é assim que a biologia da mulher funciona. E todos os meses, não havendo fecundação, esses óvulos não fecundados são eliminados pelas regras da mulher. É um sofrimento. As mulheres ficam emocionalmente diferentes, algumas têm cólicas, algumas têm mal-estar. Só que é um sofrimento que demora, se está tudo certo, demoram 3 dias. E depois a vida retoma. Essa mulher, ela estava há 12 anos, com uma regra que deveria durar 3 dias. Há 12 anos ela estava sangrando sem parar. Há 12 anos, ou seja, a regra estava descumprida. A regra da sua menstruação estava descumprida. Algo que deveria durar 3 dias, uma vez por mês, passou a durar 12 anos. Não é só um milagre que está sendo contado na Bíblia. Aqui há uma lição para nós. Essa mulher não representa só uma cura de uma mulher com hemorragia, mas essa mulher representa a igreja. Essa mulher representa a igreja que gera vidas e que tem um compromisso com o reino de Deus. E que quando a gente realmente está distante do Senhor, quando a gente quebra regras, de fato, o sofrimento perdura de uma forma muito ruim. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. 12 anos de fluxo é um tempo muito complicado. Lá em Levítico, capítulo 15, versículo 25, olha como a Bíblia trata a mulher com hemorragia. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além do período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Em outras palavras, ninguém toca nela, ninguém fala com ela, ela está impura. Uma coisa é você ficar impuro diante das leis judaicas por 3 dias. Uma outra coisa é você ficar impura por 12 anos. Todas as vezes que as regras não funcionam, todas as vezes que a gente quebra as regras, simplesmente a gente paga um preço. A gente paga um preço. E quais são os preços que essa mulher pagou pelas regras dela, as regras estarem quebradas? Primeiro, o roubo do inimigo. Em João 10:10, a Bíblia diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. A Bíblia diz que esta mulher, ela gastou tudo o que tinha. A quebra das regras, a sua regra de menstruação não funcionando, a fez perder tudo. Tudo, todo o seu patrimônio. Destruiu a sua fé. A Bíblia diz que ela gastou tudo e simplesmente não tinha mais esperança. E o ladrão é tão hábil que ele tenta roubar as nossas regras sem que a gente perceba, dizendo que essa ideia de quebrar as regras e as percas que a gente tem das regras é como a menstruação. Ela vai passar, são os 3 dias de sofrimento e passam, mas muitas vezes a gente sabe que deveria ser, porque tudo que toda aprovação passa. A Bíblia diz no Salmo 30, versículo 5, que o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Mas como é que é esse choro de 12 anos? Como que é? Alguma coisa está errada, meu Deus do céu. Nós vamos ter aflições, mas no meio das aflições de um cristão que segue as regras, a paz, a alegria. A gente é apertado de todo lado, mas a gente nunca fica pensando, por exemplo, de todas as vezes que eu tive aflições, eu nunca pensei em tirar minha vida, nunca pensei. Isso não faz parte, porque no meio das minhas lutas, há remédio, há o Espírito Santo. A gente é afligido de todo lado, mas há um limite. Agora, e essa noite de 12 anos com regras quebradas? Talvez nos primeiros dias de corrimento, nos primeiros dias de hemorragia, ela deve ter pensado, dentro de 3 dias eu estou livre. Dentro de 3 dias o corrimento passa. Mas chegou o 4º dia, o 5º dia, e o sofrimento estava lá. E o 5º, 6º, daqui a pouco são 12 anos. 12 anos. Talvez ela pensou que seria normal, alguns dias, além, sei lá, algum problema hormonal, era para ser 3, mas se ela está 5, mais 12 anos. E talvez em algum momento ela caiu em si e disse, olha, eu tenho um problema sério. E eu estava me iludindo até o 10º dia que ia passar, mas não passa. É um derramamento contínuo de sangue. É um derramamento contínuo e a gente sabe que a perca de sangue, ela afeta diretamente o nosso corpo, o físico. O sangue é o que conduz alimento para a nossa máquina chamada corpo humano. É o sangue. Perder sangue mina tudo, força, energia, vitalidade. Perder o sangue
até a nossa capacidade de raciocínio, de pensar corretamente, de agir corretamente. A hemorragia, a perca de sangue destrói tudo. Sem falar da desnutrição, da fraqueza. Pessoas anêmicas também perdem a capacidade de tomar decisões corretas. Porque a perca do sangue mexe até com a oxigenação do cérebro, mexe com tudo. Aquilo que era para ser, e vamos falar de percas, essa mulher perdeu, já falei, os bens físicos. E lá em Marcos 5:26, diz que ela gastou tudo o que tinha. Sei lá, ela poderia ter tomado uma decisão espiritual logo quando as regras dela se descumpriram. Se as regras são 3 dias e ficou 4, 5, 6, mas ela não fez, a Bíblia não diz que ela fez nada. Sei lá, ela aceitou a quebra da regra. Ela foi gastando dinheiro. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Muitas vezes a gente está gastando dinheiro para resolver problemas que só Deus pode resolver. Muitas vezes nós estamos gastando dinheiro para encontrar respostas que só Deus pode dar. Muitas vezes a gente está gastando uma fortuna com respostas que só Deus tem, para buscar curas que só Deus tem. Ela gastou tudo e ainda assim as regras dela estavam descumpridas e não resolveu nada. Toma muito cuidado, porque quando a gente quebra as regras, a gente acha que a gente pode trazer a cura com as nossas próprias mãos. A gente acha que a gente pode resolver a vida com o nosso próprio esforço. E tem coisas que o nosso dinheiro não compra. Tem coisas que a nossa capacidade não dá. Tem coisas que só estão em Deus. E que a gente não espere chegar no limite da vida para reconhecer que só em Deus estavam essas respostas. Essa mulher, ela perde o caráter dela, o mérito dela. Naquela época as mulheres não iam ao médico. Naquela época os médicos só tocavam em homens. A mulher só podia ser tocada pelo seu marido. E a Bíblia diz que ela gastou todo o recurso que tinha, indo a médicos. Em outras palavras, ela se permitiu ser tocada por homens, numa cultura judaica, que uma mulher jamais poderia ser tocada por um outro homem que não fosse o seu marido. Ela não só gastou todo o dinheiro dela, como a reputação dela, como ela se tornou uma mulher mal falada. Está ali aquela mulher que todo mundo põe a mão. E poderia ser uma dor de ouvido, né? Poderia ser uma dor nas costas, poderia ser uma dor de cabeça. Mas exatamente o lugar onde ela tinha problema era o lugar mais íntimo da mulher. E era ali que os homens olhavam e viam. A lei judaica proibia os médicos de tocarem mulheres, exceto as suas próprias esposas. E a Bíblia diz que ela passou por vários médicos. Ela tinha dinheiro. Porque se ela fosse pobre, ela não passaria pelos médicos sem ser punida. Certamente ela tinha dinheiro. Mas mesmo o dinheiro não deve ter impedido ela de ser julgada, condenada, mal falada. Ela perde o dinheiro, ela perde a reputação, ela perde a fé. A gente percebe nitidamente que ela está emocionalmente abalada, doente. Ninguém fica normal 12 anos de hemorragia. Porque quebrar as regras mata a gente. Viu sua vida deteriorada, consequentemente perdeu toda a sua esperança, porque as regras estão quebradas. E por fim, ela perdeu a sua maior riqueza, sua família. A Bíblia não cita, a gente não pode confabular com os textos bíblicos, mas pelo contexto, eu percebo que as mulheres elas são impedidas de manusear dinheiro. Se ela manuseou o próprio dinheiro, e a Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha, simboliza que ela estava sozinha. Naquela época as mulheres não podiam negociar, não poderiam contratar, não poderiam fazer pagamento. E o texto diz que ela gastou todo o recurso que tinha. Em outras palavras, se ela pagou a sua própria conta do hospital, é porque ela estava sozinha. Porque se já houvesse um homem morando com ela, não seria ela que pagaria, seria o homem. A quebra das regras, quebrar as regras, tirou dela o recurso, tirou dela o caráter, a moral, tirou dela a fé e tirou dela a maior riqueza, a família. O sofrimento constante corrói uma família. Nenhuma família sobrevive a um sofrimento constante. Tudo porque as regras não estão funcionando. Tudo porque aquilo que Deus prometeu ou pediu não é feito. E agora, como que ela vence o sofrimento?
Pastor, tem esperança quando eu quebro as regras e eu começo a perder dinheiro, começo a ver minha família vazar entre as mãos, começo a perceber que o meu nome, o meu respeito, a minha autoridade, ninguém me respeita mais. Tem alguma saída quando de fato, meu Deus, uma coisa é você perder o emprego, uma coisa é você perder dinheiro, uma outra coisa é você perder sua família. Qual é o bem mais precioso do que a família, meu Deus do céu? Tem alguma coisa que dá para ser feita? A primeira coisa que eu vejo nesta mulher é que é preciso a gente ter convicção da nossa real dificuldade. O nosso maior problema é que a gente maqueia a hemorragia. A gente maqueia que quebrou a regra. A gente finge que nada aconteceu. E é preciso ter consciência que era para estar sangrando 3 dias e está sangrando 12 anos. Eu preciso fazer a meia culpa, eu preciso entender o seguinte: eu quebrei uma regra. Não é Satanás, não é a vida, não é o diabo, não é a família. Eu quebrei uma regra, eu quebrei a regra. Era para estar por 3 dias, está há 12 anos, a regra quebrou. É preciso ter consciência. Em Atos capítulo 17, versículo 30, a Bíblia diz que no passado, coloca lá, no passado Deus não levou em conta o quê? A nossa ignorância, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, façam o quê? Coloca o 31. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, que é Jesus, e deu provas disso a todos, ressuscitando entre os mortos. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que a única forma, se eu sei que as regras são 3 dias, e eu já estou sangrando há 15, há 20, eu não posso fazer cara de tonto, de paisagem, dizendo que está tudo bem, está errado. Eu tenho que procurar um médico, eu tenho que procurar ajuda, eu tenho que procurar um profissional que entenda de hemorragia. Eu não posso empurrar com a barriga quando as regras são quebradas, eu tenho que pedir ajuda, porque senão eu vou ter percas terríveis. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas quando eu sei e ainda assim quebro as regras, a Bíblia diz que Ele não vai passar a mão na cabeça, mas Ele vai nos julgar por aquilo que sabemos e não respondemos. Como que eu consigo mudar minha vida, pastor? Como que eu consigo voltar a ter as minhas regras equilibradas? Tenha consciência que você quebrou as regras. E quais foram elas? Quais foram elas? Essa mulher tinha consciência. Segundo, a gente recebe a cura quando no meio das regras quebradas, a gente não ouve tapinha nos ombros, a ajuda motivacional, mas a gente ouve Jesus. A Bíblia diz que essa mulher, ela ouviu falar sobre Jesus. As regras dela estavam quebradas. Aquilo que era para durar 3 dias, estavam durando 12 anos. O processo de cura não é apenas algo que vem, mas é algo que você ouve. A Bíblia diz no versículo 27 de Marcos, que lemos, que ela ouviu falar de Jesus. Jesus sempre estava ali, mas naquele dia ela ouviu diferente. Não é porque Jesus falou diferente, é porque simplesmente ela ouviu diferente. Naquele dia, se você for ler o contexto de Marcos, Jesus acaba de curar um homem endemoniado na cidade de Gadar. Ele acaba de curar e ressuscitar a filha de Jairo. Havia um ambiente todo favorável a respeito do nome de Jesus. Havia toda uma atmosfera de milagres, porque Jesus acaba de vir de 2 grandes milagres: a expulsão de demônios do endemoniado e a cura da filha de Jairo. E agora há um ambiente todo propício, mas agora ela ouve de um jeito diferente. Há uma explosão. Você quer voltar a viver o que vivia antes? Ouça Jesus. No meio dos sangues, no meio das fraquezas, no meio das angústias, ouça Jesus. Ouça. Reconheça que quebrou as regras. Ouça Jesus. E terceiro, corra. A Bíblia diz que essa mulher correu. Ela não perdeu tempo. A maioria das desistências das pessoas é falta de força. Você quer ver alguém que mais está fraco do que uma mulher que está com hemorragia há 12 anos? Mas quando ela ouviu a voz de Jesus, a voz de Jesus foi mais forte do que a fraqueza dela. Você sempre vai poder correr para Jesus, não importa o tempo de hemorragia. Ela correu. Imagine a pele anêmica, branca. Imagine a quantidade de gordura corporal nela. Imagine uma pessoa que sangra 12 anos, o seu nível de raciocínio. Eu vejo uma mulher com os olhos fundos, esbugalhados, com os ossos do rosto sendo marcados, aquele rosto chupado.
pelo sofrimento, por morar sozinha. Talvez ela era mesmo que cuidava dela. Uma mulher que gastou tudo, então ela estava em estado de miséria. E quando eu olho para essa mulher, o que vem na minha cabeça, já viu aqueles quartos de viciados em droga? O camarada é tão viciado que ele vende tudo, vende a geladeira, vende a cama, vende o micro-ondas e só tem concreto. Quando a Bíblia diz, a Bíblia não pode aumentar, nem mentir, nem inventar. A Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha para ser curada e não foi. Então quando eu entendo que ela gastou tudo, ela vendeu tudo. O que vem na minha cabeça é uma mulher extremamente sofrida, debilitada, doente, morando, talvez dormindo no chão, frágil, mas quando ela ouve, mesmo nas regras quebradas, quando ela ouve dizer, olha, Jesus está aqui, ela larga tudo e ela corre. Você pode correr. Eu sei que alguns quebraram as regras, mas a gente pode correr. Talvez a gente fale, pastor, eu até gostaria, mas me faltam forças. Não é isso que a gente fala? Eu até gostaria de servir a Deus mais, mas me faltam forças. Eu até gostaria de dar um novo rumo para a minha vida, mas me faltam forças. Eu até gostaria de ser mais fiel a Deus, mas me faltam forças. Você quer um exemplo de alguém com mais falta força do que esta mulher e ela correu? Será que falta força mesmo ou falta vontade? Será que falta força mesmo ou falta desejo? Pense numa mulher fraca, debilitada. Ela luta. Não deixe que a doença impeça você, nem a física, nem a espiritual, nem a doença da alma. Não deixe que nenhuma doença, no meio das regras que nós quebramos, impeça você de correr para Jesus. Não deixe. Não deixe. Porque na minha casa doente, eu sou uma mulher moribunda de 12 anos. Mas a multidão iguala todo mundo. Quando ela sai de casa doente com 12 anos, ela se infiltra na multidão, ninguém está olhando mais para uma mulher de 12 anos, porque perto de Jesus não tem pessoas com hemorragia de 12 anos. Perto de Jesus todos somos iguais. A multidão iguala todo mundo. Ela em casa ela é a moribunda que quebrou as regras e está 12 anos sangrando, que os médicos colocaram as mãos em lugares íntimos, e ela é mal falada porque a lei judaica não permite. É a mulher que gastou tudo, porque a regra que deveria ser cumprida em 3 dias já virou 12 anos. Mas no meio da multidão, irmão, no meio da multidão ela é mais um. E o diabo vai dizer que no meio da multidão você ainda é alguém que está em hemorragia, mas no meio da multidão com Jesus, você não é, o seu pecado não é destacado. O que é destacado é a sua fome, é a sua vontade. Nós entramos aqui do nosso jeito e vamos para casa do jeito de Deus. E eu quero que você entenda, a regra não é para ser quebrada, mas se foi quebrada, ainda há esperança. Ela reconhece a sua hemorragia. Ela reconhece que as regras estão quebradas. Ela ouve Jesus. Ela corre, porque ela lembra do Criador. Há um texto lindo em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Lembra do que Deus já fez, porque vão chegar anos que você vai dizer, eu não tenho satisfação na vida, eu não tenho alegria. A Bíblia já está dizendo, vai chegar dias que você não vai ter satisfação. Então você tem que lembrar do Deus da tua mocidade, o Deus do teu Criador. Lembre dele. A Bíblia diz que quando aquela mulher que sai de casa com as regras quebradas e se aproxima de Jesus, o lugar que ela toca é o lugar que lembra a regra. Lembra do texto que eu li para vocês em Números? Que na barra dos vestidos, havia um cordão azul com franjas e borlas, para que todos os judeus se lembrassem, para nunca se desviar dos seus mandamentos. Aquela mulher que sai de casa com as regras quebradas, com a sua regra quebrada, totalmente desregulada, totalmente com a vida deformada, perdeu a família, perdeu o recurso, perdeu a moral. Ela vem e ela toca no vestido de Jesus, na parte do vestido de Jesus, onde todo judeu tinha um símbolo para lembrar dos mandamentos, para lembrar da fidelidade de Deus. A Bíblia diz que ela tocou na borla dos vestidos. A cura não veio de Jesus, porque nem ele percebeu que a curou. A cura veio quando ela tocou nos mandamentos, quando ela tocou nas regras, quando ela tocou e lembrou que existe uma lei de maldição para aqueles que quebram as regras, mas existe uma lei de vida para aqueles que vivem as regras.
ela tocou nos mandamentos. Eu não sei se essa mulher era judia ou não, mas é muito provável que ela tocou propositadamente ali. Alguns pregadores dizem que ela tocou porque não aguentava tocar, mas ela tocou na borla, o lugar onde lembrava das regras. Se eu tão somente, ela fala, se eu tão somente tocar nele, eu serei curado. Não é isso que ela fala quando sai de casa? Não é isso que ela fala para ela mesma? Se eu tão somente, e ela poderia falar, se eu tão somente tocar no ombro, se eu tão somente tocar no ouvido, se eu tão somente tocar na mão dele, se eu tão somente der um beijo nele, um abraço nele. Mas ela fala, quando ela sai de casa, se eu tão somente tocar na borla, na orla dos seus vestidos, eu serei curada. Em outras palavras, ela está dizendo, se eu tão somente me religar às regras, me religar aos mandamentos, se eu tão somente me religar à vontade de Deus, eu serei plenamente transformada e transformado. E aí a Bíblia diz que, no versículo 29 de Marcos, a Bíblia diz que imediatamente cessou a hemorragia. Quando ela tocou na borda dos vestidos, quando ela tocou no item que o judeu carregava para lembrar dos mandamentos do Senhor, imediatamente a hemorragia foi cessada do seu corpo, e a Bíblia diz que ela foi livre do seu sofrimento. Está lá, ó, imediatamente cessou a hemorragia, e ela se sentiu em seu corpo como se estivesse livre do seu sofrimento, porque ela tocou. Houve uma transfusão de sangue. Pessoas fracas precisam de sangue, pessoas anêmicas precisam de sangue. O povo hebreu, quando estava escravizado, o Deus diz, peguem o sangue e asperjam sobre a porta. Quem está fraco precisa de sangue. Na crucificação de Jesus, o soldado perfura o corpo dele e o sangue verte. O sangue que escorreu pelo madeiro nos traz cura. O cordeiro morto, o seu sangue, a Bíblia diz que no último lugar do tabernáculo, no Santo dos Santos, o sumo sacerdote tinha que aspergir o sangue sobre a arca, porque quem está fraco precisa de sangue, quem está anêmico precisa de sangue. E aquela mulher diz que ela, que há 12 anos não tinha sangue, quando ela tocou nos mandamentos, quando ela tocou na orla dos vestidos, ela foi livre do seu sofrimento. Em outras palavras, entrou sangue nela. O sangue de Jesus tem poder, meu irmão. O sangue de Jesus tem poder. Quando Jesus diz, Jesus não diz, presta atenção, Jesus não diz, saiu de mim milagre. Ele não diz, saiu de mim cura. Ele fala, ei, saiu de mim poder, saiu de mim virtude. Porque o caminho fácil é o milagre, mas o caminho da obediência, ele não te dá só milagre, ele te dá poder. É por isso que alguns não suportam os dias maus, porque estão muito mais interessados pelas mãos de Jesus do que pelas borlas da franja de seus vestidos. Ele pode curar você, mas a cura pode ser que não te encha de poder. Pessoas que dão testemunhos e depois os testemunhos simplesmente se perdem. Mas a Bíblia diz que não saiu de Jesus a cura da hemorragia. Ele diz, saiu de mim virtude, saiu de mim poder. Existe uma diferença entre a cura e o poder. Existe uma diferença entre a cura, que é o milagre, e o poder, que é a unção. Ela não recebeu uma cura, ela recebeu uma unção. Ela não recebeu uma cura, ela recebeu um poder. Ela não recebeu um milagre, ela recebeu uma unção especial. Tudo porque ela voltou a trazer as regras para a sua vida. No versículo 30 diz que no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o quê? Poder. Quando você obedece, muito mais do que uma cura, você recebe poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem me tocou? Depois dessa transfusão, a Bíblia diz que a vida dessa mulher foi renovada. Eu quero liberar uma palavra para você e para mim, que quebramos as regras, e por isso talvez estamos perdendo dinheiro, reputação, perdendo a família, perdendo a fé. Há um texto que eu amo em Apocalipse 21:4. Quando eu retomo os mandamentos, quando eu retomo as regras, a Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Pois a antiga ordem, qual era a antiga ordem? Maldito será na cidade, maldito será no campo, maldito será o fruto do teu ventre. Essa é a antiga ordem, a ordem da desobediência.
maldito, maldito. Mas a Bíblia diz que ele vai pegar a antiga ordem, vai eliminá-la e vai derramar sobre você uma ordem onde ele enxugará dos teus olhos toda a lágrima. 1 Coríntios 2:9. Se te impressionou Deuteronômio quando eu li para você sobre as maldições, deixa esse versículo te impressionar. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem tocou as minhas vestes? Qual foi a única passagem da Bíblia que você viu Jesus perguntando alguma coisa? O Deus onisciente perguntando quem me tocou. Você já viu isso alguma vez? Pois se você obedecer a Deus, você vai se surpreender muito com muitas coisas. Você já viu os discípulos totalmente perdidos? Mestre, tem milhares de pessoas aqui te empurrando. Todo mundo, pensa Valdomiro Santiago no corredor, todo mundo com a toalhinha. É essa cena que eu tenho, Jesus andando, todo mundo passando a toalhinha e Jesus pegando suor. Mestre, milhares de pessoas aqui te apertam, te espremem, tocam em você. Não, alguém me tocou diferente. Porque quando você obedece às regras, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem passou pela mente humana o que ele tem para aqueles que sabem que a regra é clara e ele tem prazer em honrar você. E a Bíblia diz que a vida daquela mulher foi transformada. Melhor do que as curas é o poder. E a única forma de você ter o poder de Deus é viver as regras de Deus. Reconheça quais são as regras quebradas. Ouça Jesus te chamando hoje. Corra para Ele. E retome as regras que você quebrou. A sua vida nunca mais vai ser a mesma.